Olá, meu nome é Patrícia e eu vou falar sobre o fluxo e documentos relativos às demandas da CEBIL-FCM. Todo trabalho com organismo geneticamente modificado, ele está embasado em algumas normas regulativas, normas e leis, e então toda a informação que a gente vai conversar agora, todos o formulário, todas as informações que são solicitadas, são embasadas, então, nessas legislações. Então, vou começar aqui com a resolução N18 de 2018, que indica que para se trabalhar com OGM de classe de risco 1, é necessária a autorização da CEBIL. E para as demais classes de risco, é necessária a autorização da CTN-BIL. E quem faz essa ponte entre a FCM até a CTN-BIL é a CEBIL. Então, nós que encaminhamos a documentação para Brasília. Então, como fazer a solicitação de um novo projeto com a AGM? Então, primeiro precisa preencher um formulário. Esse formulário se encontra na página da FCM em pesquisa. Lá existe uma página, um link para a página da CEBIL, e na página da CEBIL, no canto direito, existe um tópico para solicitação para novos projetos. E lá que está o formulário, então. Esse formulário, ele consiste de 11 itens, e eu vou descrever um pouco de cada um, então, a partir de agora. O primeiro item, ele pede dados do projeto de pesquisa, então o título e a que área ele pertence, a que nível ele pertence. Na sequência, são solicitados dados do docente responsável pela solicitação. Então, o e-mail, o telefone, departamento e também o nome do laboratório de pesquisa que ele coordena, conforme cadastro na comissão de pesquisa da FCM. É importante ressaltar que a CEBIL, ela avalia projetos de docentes vinculados à FCM. No caso de algum docente externo ou pesquisador usar o espaço da FCM para trabalhar com a GM, ele necessita da anuência do professor, o docente que é responsável pelo laboratório, porque esse docente é que vai ser o que vai preencher o formulário, ele que vai ser o responsável pelo projeto, mediante a CEBIL. Então, juntamente com o formulário, deve-se encaminhar uma carta do docente atestando essa colaboração. Em seguida, são solicitados dados do funcionário responsável pelo projeto no laboratório e dos executores. Ainda no item 1, existe um tópico que causa um pouco de confusão, porque fala objetivo, mas aqui é o objetivo do OGM. O objetivo da pesquisa, ele deve ser inserido no resumo do projeto, onde vai se fazer uma breve descrição do projeto, incluindo o seu objetivo. No primeiro item aqui, objetivo, o que se espera esse OGM, ele vai ser construído para pesquisa, para um desenvolvimento de metodologia, então é essa informação que é solicitada. E por último, nós temos aqui a solicitação das datas de início e de previsão de conclusão do trabalho. Aqui a gente está subdividido em data de início de projeto e de trabalho com AGM, porque em alguns momentos, em alguns projetos, o trabalho com AGM, ele está inserido dentro de um projeto, ele é uma parte do projeto, então ele tem uma data diferente. E para a CEBIL é importante, então, conhecer quando esse trabalho vai realmente começar e terminar. É importante atentar que a data de início com o trabalho de AGM nunca deve ser anterior à aprovação da CEBIL. Portanto, deve-se olhar o cronograma de reuniões da CEBIL no site, para se colocar uma data de início posterior a essa aprovação. No item 2 do formulário, solicitam-se as características do OGM, então, do que ele é constituído, como ele foi construído. A primeira informação, pede-se a classe de risco desse OGM,
Os OGMs são classificados em 4 classes de risco, de acordo com o potencial que ele tem, a capacidade que ele pode ter de ter um efeito para os seres humanos, para os seres vivos, em geral, outros seres vivos, e para o meio ambiente. Esse tema ele vai ser mais detalhado na apresentação seguinte da Josiane. Existem outras características que são solicitadas do OGM, que podem ser encontradas na resolução de 2018, então a definição desses termos, como por exemplo o organismo receptor ou o que é um vetor. O item 3, ele se preocupa com os locais de trabalho com OGM. Ele está subdividido então em 3.1 e 3.2. O que diferencia é onde os OGMs serão trabalhados, e o outro é o local onde os OGMs serão mantidos. Isso é importante porque os animais, por exemplo, eles ficam em um biotério e são trabalhados, né, os experimentos acontecem normalmente em outro laboratório. Aqui, então, pede-se o nome do laboratório, o nível de biossegurança que ele possui, e se ele já tem a certificação, essa certificação ela está no nível de biossegurança adequado para o projeto atual, porque então acontece das pessoas precisarem de um projeto novo, por exemplo, com um OGM classe risco 2, e vão trabalhar num laboratório que já tem a certificação, mas é para classe de risco 1, então é NB1. Então, necessita-se de uma nova certificação para essa área. Essa certificação, ela também é necessária quando o espaço para trabalhar com a OGM foi readequado, foi ampliado. O que precisa para fazer essa nova certificação, ou essa primeira certificação? Então, primeiro precisa-se da planta baixa, que deve ser encaminhada junto com o formulário, a planta baixa do laboratório, e haverá uma vistoria da comissão no laboratório. Na planta baixa, é importante, então, destacar os locais e os equipamentos onde os OGMs serão manipulados e armazenados. Isso deve estar claro na planta baixa. Para aqueles que desejarem, a área de projetos da FCM, ela possui a planta baixa dos laboratórios, então é só solicitar. Eu deixo aqui o e-mail para essa solicitação. Existem vários projetos que utilizam o espaço do núcleo para trabalhar com os animais, né, ou a manutenção no biotério do núcleo. Então, é importante lembrar que, como esse é um espaço que existe um outro responsável, que não é o requerente, né, não é o docente responsável pelo projeto, então precisa-se da anuência do responsável pela essa área de OGM, que atualmente é o professor Gabriel Agnet, e essa anuência, isso serve para qualquer projeto que for realizado em um laboratório diferente do docente requerente. Então, essa carta de anuência deve ir junto com o formulário para a solicitação de novos projetos. O item 4, ele pergunta sobre transporte. A CEIBio, compete a CEIBio relatar para a CTN-Bio qualquer transporte que aconteça, então, aqui, vindo para a faculdade. Existe, então, essa pergunta, o OGM em questão já está na Unicamp? Porque, se ele não está, imagina-se, muito provavelmente, que haverá um transporte desse animal ou dessas células para a Unicamp. Então, vai haver transporte. Nesse caso, então, deve-se informar a origem, o nome desse laboratório, de onde vem o OGM, e o CQB desse local de origem. Existem alguns projetos, por exemplo, como o CRISP, que o OGM ele vai ser construído no laboratório. Então, apesar dele ainda não estar no laboratório, não vai haver transporte. Então, não precisa preencher o CQB do local de origem, porque não se aplica. Quando tiver transporte de animais, precisa providenciar a GTA, que é uma guia de transporte de animais.
Esse documento, ele é obrigatório, e para qualquer transporte de animais, seja para qualquer finalidade, quando o transporte vai ser intradistrital ou interestadual. Os únicos animais que são exceção nessa norma são os cães e gatos, eles não necessitam de GTA para transporte. E para conseguir, então, essa guia, precisa fazer a inscrição no site da Secretaria de Estado da Agricultura. Para o transporte de OGM classe de risco 2 ou superior, é necessário uma autorização prévia da CEBIL. Então, existe uma carta modelo na página, e quais são os dados necessários para essa autorização? Então, são os dados do pesquisador, do projeto em questão, e a assinatura do presidente da CEBIL de origem do OGM. Então, é importante que esses documentos já sejam encaminhados juntamente com o formulário, para não haver, enfim, pendências na hora da análise e atrasar mais o início do projeto. O item 5, ele pergunta sobre quantidade, então, de OGM. Então, o que nós precisamos saber é o número máximo do que vai ser trabalhado. Então, no caso de animais, qual o número de animais transgênicos máximo que se pretende trabalhar? No caso de célula, o volume do meio de cultura que essas células geneticamente modificadas foram trabalhadas, ou serão trabalhadas. E em caso onde vai acontecer um inserto dentro de um animal, então vai ser inoculado alguma sequência dentro de um animal, faz-se necessário a informação do número de animais e também da quantidade de insertos. Então, pode ser em volume, normalmente na concentração daquela molécula, né, qual a concentração e que volume será inoculado nos animais. No item 6, então, pede-se as referências bibliográficas que foram utilizadas, né, que embasaram o projeto. O item 7, ele pergunta se haverá liberação no meio ambiente. Essa liberação, nós colocamos como exemplo aqui, por exemplo, sementes transgênicas que são plantadas e disseminadas no meio ambiente. Então, isso é uma liberação no meio ambiente. As vacinas, que a vacina que são produzidas com OGM, quando forem aplicadas nas pessoas, vai haver liberação. No caso de descarte de OGM já descaracterizado, por exemplo, um meio de cultura autoclavado, isso não é considerado liberação no meio ambiente, tá? No item 8, é solicitado, então, uma lista de equipamentos que serão utilizados no trabalho com OGM. Não esquecer aqui também que estão incluídos aqui os EPIs e os EPCs. O próximo item, ele solicita os processos para execução do projeto. É importante para a CEBIL conhecer esses procedimentos operativos em caso de um possível acidente. Então, nós devemos já ter isso registrado. No item 10, solicita-se os procedimentos de limpeza, descontaminação e descarte do OGM e do material que entrou em contato com ele. Então, nesse item, não vai poder faltar uma autoclave, né, autoclave ou um outro método comprovado de descontaminação. E por último, o item 11, ele pede uma análise crítica dos riscos previsíveis associados ao OGM. Nós sabemos que todo o trabalho é feito com todo cuidado, pensando para não haver nada de errado, mas o risco existe. Então, é nesse tópico que o docente, o pesquisador, ele é solicitado para pensar e listar aqui, então, esse risco. E por último, e não menos importante, na verdade, acho que é um dos tópicos mais importantes, é quando o docente vai assinar esse termo, porque ele atesta conhecer as instruções normativas da CTN-Bio, e que ele estará sujeito a punições previstas na legislação, caso não as cumpra. Ele atesta que a equipe também conhece essa legislação, essas instruções, e que é competente para executá-la.
E também ele compromete-se a fornecer um relatório anual. Então, no início de todo ano, a CEIBio, ela manda um e-mail solicitando algumas informações, por exemplo, os resultados do projeto, se houve patentes, publicações, se ocorreram transportes. Isso é importante, são informações que a CEIBio ela deve encaminhar para a CTNBio. Então, no início de todo ano, a CEIBio precisa fornecer esse relatório com os dados de todos os projetos que envolvam a OGM dentro da faculdade. Então, eu finalizo aqui, é isso, eu deixo algumas normas importantes aí que norteiam o trabalho com OGM em contenção. Então, o slide vai ficar para serem acessados aí no momento oportuno. Obrigado pela atenção, deixo meu contato aqui de e-mail, caso tenha ficado alguma dúvida, então me coloco à disposição. É isso, um abraço, fiquem bem.